Muito bem, seja bem-vindo. Este é o Trocando Ideias. Para você que não nos conhece, Tiago Marto, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Estamos aqui. Este é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma realização aqui da Luz para o Caminho, em Campinas. E nós recebemos perguntas aqui a respeito de vida cristã, dúvidas sobre a Bíblia. E temos aqui Reverendo Hernandes Dias Lopes para responder as suas perguntas. Para você que já nos conhece, quero te fazer um convite. Compartilhe os vídeos do Trocando Ideias. Faça como a minha sogra, Janete. Compartilhe, Tiago. Compartilha. Não é com uma coisa amiga boa. ou duas, não. Ela já manda no grupo da igreja. Pronto. Olha o que o pastor Hernandes falou sobre qual tema aqui, tal tema. Que legal. E aí compartilha. Que legal. Não é bacana? Bacana. Então é isso. Nós temos 3 perguntas para debater hoje. E eu já vou aqui diretamente para a pergunta de Jean Kaiser. Quando estamos orando a Jesus, podemos pedir para que Ele envie anjos para nos proteger? Eu já vi igrejas que durante a oração pedem para Miguel vir com a sua espada ardente e queimar o diabo, ou até mesmo expulsar demônios. Isso é correto? Bom, tem coisa boa e tem exagero, né, no que ele menciona aí. Nós não temos nenhuma base bíblica para dizer manda queimar o diabo e tal. Isso não encontra amparo nas Escrituras. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Também a Bíblia nos informa que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Embora a nossa oração é endereçada a Deus, na mediação de Cristo, no poder do Espírito Santo, o Deus que responde à oração tem os seus anjos como seus ministros para nos assistir. E Deus envia o seu anjo, ou os seus anjos, para nos socorrer em circunstâncias as mais variadas. Então você encontra na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o ministério dos anjos, né? O ministério dos anjos na vida de Jesus, né? O anjo foi enviado a Maria, né? O anjo anunciou aos pastores de Belém, os anjos cantaram nos céus de Belém, né? Você vê um anjo consolando Jesus no Getsêmani, né? E você vê o ministério dos anjos também na vida dos apóstolos, né? Então, é legítimo você orar a Deus e pedir que o Senhor traga assistência dos anjos, sim. Nenhum problema com isso. Agora, as pessoas exageram, né? O anjo Miguel, espada de fogo, queima aqui, amarra lá. Bom, isso não tem base bíblica, não tem fundamentação na Escritura. Então, a nossa fé, Tiago, precisa se cingir às Escrituras. Nós não podemos ir além, nós não podemos ficar aquém. Negar o ministério dos anjos é ficar aquém das Escrituras. Pedir para o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, queimar a espada de fogo desembainhada e tal, é ir além das Escrituras. Nós não podemos ficar aquém, nós não podemos ir além, nós temos que ficar dentro das Escrituras. Pois bem, eu quero aproveitar então que a gente está falando, né, sobre oração. Eu estava assistindo TV uma noite dessas em casa e eu estava vendo lá um certo pastor. E no momento de oração ele determinou alguma coisa, ele liberou uma palavra de não sei o que no momento de oração. Então assim, pastor, falando ainda sobre oração, o que é que cabe a nós? A gente Veja pode bem, determinar, a gente pede somente? Veja bem, não existe qualquer base bíblica de eu chegar para Deus com essa petulância, dizendo eu decreto, eu ordeno, eu exijo, eu proíbo, eu determino. Isso é petulância, isso é arrogância. Isso é infantilidade espiritual. Eu libero. Quem sou eu para liberar? Eu não sou o abençoador. O abençoador é Deus. Então eu libero sobre uma palavra como se eu fosse a fonte. Não. Oração é você aproximar-se de Deus, e as pessoas que mais tiverem intimidade com Deus se aproximaram de Deus com muita reverência, com muito temor. Muito temor.
Então nós precisamos primeiro compreender a majestade de Deus. E eu me aproximo dele como aquele leproso se aproximou de Jesus. Se tu quiseres, Senhor, tu podes. Eu reconheço que ele pode, mas eu me submeto à soberana vontade dele. Há aqueles que equivocadamente dizem que se você orar, seja feita a tua vontade, que eu não estou tendo fé de forma nenhuma. O próprio Jesus no Getsemane orou, seja feita a tua vontade. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a nos submeter à vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Então a oração é uma expressão da nossa dependência de Deus, da nossa humildade, do nosso reconhecimento que Ele é o Todo-Poderoso e eu sou totalmente carente dele. Portanto, essas bravatas de oração que eu determino, eu exijo, eu decreto, eu proíbo, como se Deus estivesse assentado aos meus pés e eu assentado num alto e sublime trono. Isso é tolice, isso é infantilidade espiritual. Pastor Hernandes, a gente tem uma pergunta aqui que já foi atendida em alguns outros programas, mas ó, de casa, presta atenção aqui, ó. Tá com dúvida? Não fica com dúvida. Quer conversar com a gente? Manda sua pergunta para cá. Faça isso pelo e-mail trocandoideias@lpc.org.br. Por que a gente recebe sua participação pelo e-mail? Porque você pode se identificar ou pode se manter no anonimato. A gente tem algumas vezes alguma pergunta, alguma situação mais delicada, a pessoa prefere omitir o seu nome, então não tem o menor problema, né, em relação a isso. E não tem problema você ter perguntas repetidas aqui. A gente vai conversar com o Gabriel Roque, que está lá em casa, e ele diz o seguinte: em que casos o divórcio é permitido biblicamente? Já vi que pode em casos de imoralidade sexual e abandono, mas existe algo sobre violência doméstica ou outras situações? Veja bem, de fato ele menciona o fato bíblico das duas cláusulas de exceção mencionadas expressamente na Bíblia que possibilitam um divórcio, não impõem um divórcio. É importante declarar que o casamento é instituição divina. O divórcio é um instituto humano. A vontade expressa de Deus é o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Mas Deus nunca ordenou o divórcio. Deus permite o divórcio. E permite o divórcio por causa da dureza do coração. E dureza de coração é a incapacidade de perdoar o outro quando o outro errou. Então, por exemplo, no caso da infidelidade, um foi infiel ao outro, o marido ou a esposa. Tem direito de divorciar? Tem. Tem a possibilidade de perdoar? Claro. Perdoando, o casamento se mantém. Em havendo arrependimento, o perdão é melhor que o divórcio. Então, a questão da infidelidade está baseada em Mateus 19, versículo 9. A questão do abandono está baseada em 1 Coríntios 7, 15. Agora, entra outros elementos que, embora o texto não expresse com clareza, por exemplo, a questão da violência. Vamos imaginar que o homem está batendo na mulher, agredindo fisicamente a mulher e correndo o risco de ir às vias de fato, de matar a mulher. Essa mulher não tem a obrigação de morar com esse homem. Ela precisa se proteger, ela precisa cuidar da sua integridade física. Então, nessa conjuntura, uma separação é importante, por um efeito pedagógico. Se esse homem mudar sua conduta, se arrepender, ela pode voltar. Ela pode voltar. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Agora, imagine que esse cara é violento e não deixou de ser violento, está ameaçando essa mulher. Eu acho que aí é absolutamente legítimo uma questão de divórcio. Por quê? Porque isso é um abandono. Ele não está cumprindo o papel dele como protetor dessa mulher, como um marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Agora, é um caso que precisa ser examinado com muito
cuidado com muito vagar. Porque tem muita gente hoje arranjando outras desculpas para justificar o seu divórcio. E nós não podemos, voltando a dizer, ir além das Escrituras. Temos que nos cingir ao que a Bíblia ordena sobre esse assunto: infidelidade e abandono. O que é infidelidade, o que é abandono, precisa ser examinado ponto por ponto, porque tem muita gente jogando nas costas dessas duas cláusulas de exceção outros elementos que talvez não contemplem exatamente o que o texto está dizendo. Então, muita cautela, muito cuidado. Pois bem, o nosso próximo tema é 18+, tirem as crianças da sala. Eita. Pastor, vamos lá para a pergunta do Vitor Leite. No casamento, relação sexual, o que pode e o que não pode? Boa pergunta, Tiago. Veja bem, há muitos palestrantes que dizem assim: a porta do quarto fechada vale tudo. Que a questão da sexualidade é uma questão da decisão do casal. Se o casal concordou, vale tudo. Eu creio que quando Deus, o que a Bíblia ensina, quando Deus instituiu o casamento e deu ordem para que os marido e mulher tivessem relação sexual, está lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e esse tornando-se os dois uma só carne está não só implícito, mas explícito a relação sexual, combinando com 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3-5, que está escrito assim, e eu vou ler para não correr o risco de acrescentar qualquer outra palavra que seja minha. 1 Coríntios, capítulo 7, 3-5, está escrito o seguinte, olha, eu vou ler. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. Está falando de sexo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Ou seja, não tem chantagem sexual no casamento. 5. Não vos priveis um ao outro, ou seja, eu não posso sonegar ao meu cônjuge o direito que ele tem da relação sexual. Salvo talvez por mútuo consentimento. E aí tem um talvez, porque não só basta mútuo consentimento, tem que entrar aí a sabedoria e a prudência. E para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, ou seja, não pode ter longos períodos sem relação sexual. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Hoje, em virtude, Tiago, da poluição da sexualidade, da depravação moral, da pornografia, que é uma indústria lucrativa, as pessoas começaram a viver pelo avesso. E aí querem instituir relação, por exemplo, anal, como coisa normal. E quando você olha o sexo anal, biologicamente falando, é uma agressão. Porque o órgão excretor não é um órgão de penetração, mas é um órgão excretor. Segundo, não apenas agride fisicamente, trazendo sequelas para a saúde, mas também não é um sexo limpo, porque é um órgão excretor. Então, o risco de contaminação é imenso. Além de ser uma inversão, que a Bíblia chama de sodomia, ele vai agredir fisicamente, porque aquele órgão não foi preparado para penetração, mas é um órgão de excreção. Ele vai trazer consequências de contaminação muito maiores. Imagine uma pessoa tendo uma relação, ora, um sexo anal, daqui a pouquinho transiciona para o sexo natural, vai introduzir na vagina da mulher e lá dentro do corpo dela contaminação que foi fruto daquela relação anal. Então as consequências são graves. Quando Deus nos criou, Ele sabia o que estava fazendo. Ele colocou cada órgão com a sua função, com o seu propósito.
Imagine você se Deus tivesse me feito com o nariz voltado para cima. Eu me afogaria na chuva. Imagine se Deus tivesse botado a nossa boca nos pés. Nós estaríamos perdidos. Então, cada órgão nosso foi colocado no lugar certo, com o propósito certo, com a função certa, com a finalidade certa. Quando eu inverto isso, eu começo a adulterar a obra de Deus, a profanar a obra de Deus. E tudo aquilo que não é natural gera vício. Há fatos de maridos que oprimem a sua mulher, exigindo dela relação anal. Porque ele acha que viu na pornografia que ele tem que ter a mesma experiência que viu lá para se satisfazer sexualmente. E tudo aquilo que não é natural gera dependência, gera degradação, gera destruição. Então, não creio que porta do quarto fechada, marido e mulher vale tudo. Nós temos que seguir o padrão de Deus. Esse é o melhor padrão, porque é o padrão do Criador, é o manual do Criador. Reverendo Hernandes, em nome de Jean, Vitor e Gabriel, fica aqui a gratidão ao senhor pela coragem, pela clareza em responder essas perguntas para nós hoje. O nosso tempo está esgotado, mas, pastor Hernandes, eu queria muito parar para falar um pouquinho sobre o Conexão com Deus. Com muito prazer, Tiago. De Pinheiros. Com muito prazer. O Conexão com Deus já tem há 14 anos, que toda segunda-feira, às 20 horas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estamos lá. Um culto bem objetivo, com música, oração, oferta e pregação. O foco é a pregação. E Deus tem nos abençoado de uma maneira linda, porque tem vindo gente toda segunda de diversas igrejas, de diversos lugares do Brasil. A pessoa vai a São Paulo para tratamento de saúde, ou para negócio, ou para lazer. Ela sabe que tem uma conexão com Deus e está lá. Toda segunda eu vejo gente de diversas cidades do Brasil que vão para São Paulo e vão lá prestigiar a Conexão com Deus. E se você está aí agora e mora em São Paulo, venha participar com a gente. Se você vai a São Paulo, não deixe de ir participar conosco toda segunda-feira, 20 horas, Conexão com Deus, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, mais uma vez, você que está aí em casa com o celular na mão acompanhando a gente, eu tenho certeza que em alguma das perguntas você lembrou de alguém. Aproveite para compartilhar o Trocando Ideias e essas perguntas aqui respondidas podem ajudar a esclarecer a dúvida de mais pessoas, tá bom? E a gente aguarda você no próximo Trocando Ideias.